Capítulo 1. Como me encontrei com a serpente alada. Um calafrio descia por minha espinha enquanto eu escalava o monte que os conquistadores estrangeiros dos astecas, chamavam de Cerro de las Estrellas, Morro das Estrelas. Eu sabia que esse lugar outrora fora considerado sagrado, um local sagrado de matança, para ser exato. Era 7 de agosto de 1989, e alguns momentos antes o pastor Joel Salazar Utanhês tinha estacionado seu Volkswagen marrom no final da Avenida 5 de Maio, na parte sul da Cidade do México, a megalópole que cresceu em torno do local da antiga capital, Tenochtitlan. Uma grande placa em espanhol indicava que o monte além do fim da estrada era uma área de preservação ecológica. Mas não vi nada que indicasse o pleno significado da área ou o que jazia em seu núcleo. Eu respirava a plenos pulmões o ar rarefeito, cerca de 2.500 metros acima do nível do mar, e erguia sobre o ombro a bolsa da minha pesada máquina fotográfica para que pudesse filmar as ruínas de uma antiga pirâmide cujo significado é sem paralelo para o movimento da nova era. A data era significativa por duas razões. Primeiramente, por causa da sua relação com minha pesquisa sobre o movimento da nova era. Faltava apenas uma semana para completar 11 meses desde o dia em que eu havia concluído o manuscrito do Secrets of the New Age, um livro que Penny Wheeler e Richard Coffin, da Review and Herald Publishing Association, me pediram que escrevesse, o qual rapidamente se tornou um dos best-sellers editoriais de 1989. Depois de terminar o manuscrito, atendi a várias solicitações de longa data para artigos de revistas a respeito do movimento e então tentei relembrar os assuntos da nova era. Senti que havia mergulhado profundamente e por muito tempo na investigação do movimento. Assim interrompi o contato com os líderes da nova era, apesar de ter sido amigo deles, e procurei voltar a um ritmo de vida normal. Até mesmo tirei da estante cerca de 30 dos mais de 100 livros relacionados com a nova era que haviam abarrotado minha biblioteca e os guardei numa caixa. Vários eventos, porém, que se acumularam em meados de 1989 solaparam minha decisão e me levaram à conclusão de que deveria escrever uma sequência ao Secrets of the New Age. Eu havia me deparado com uma informação surpreendente que mudou drasticamente minha compreensão do movimento da nova era e para onde ele podia conduzir o mundo. Num instante percebi que certos aspectos importantes do movimento têm implicações mais sinistras do que qualquer coisa que eu havia encontrado antes, implicações que muitas pessoas dentro do movimento não reconhecem e que poucos cristãos compreendem. Todavia, essas influências estão mudando nosso mundo agora mesmo, e seu impacto pode crescer até que venha a romper a própria textura da nossa vida. Essas influências sinistras me chamaram a atenção pela primeira vez quando descobri o que havia acontecido no alto do Cerro de las Estrellas mais de 4 séculos atrás. A esta altura eu tinha apenas começado a descobrir evidências do horrível futuro a que as influências da nova era poderiam conduzir. Nos meses seguintes, as verdadeiras implicações da filosofia da nova era em relação com os astecas se tornariam mais claras para mim. Mas por ora eu podia apenas especular. E certamente não queria ser arrebatado em minha especulação. Frequentemente tenho criticado com veemência aqueles autores cristãos que se tornaram alarmistas em seus escritos a respeito do movimento da nova era. Não podia aceitar suas especulativas declarações que apontavam para cada pensador da nova era como um dissimulado nazista pronto a apoderar-se do mundo e destruir o cristianismo. Eu apelava reiteradamente de viva voz e pela imprensa para que os cristãos mantivessem uma postura moderada em relação ao movimento da nova era sem serem receptivos às suas ideias. Contudo, os eventos daquele verão tinham me compelido a fazer algumas perguntas difíceis a respeito do rumo para o qual a mudança de paradigma da qual falam os líderes da nova era está nos levando. Comecei a indagar se a fascinação da nova era por religiões antigas, como a dos astecas, poderia levar a práticas tão repugnantes como aquelas que haviam ocorrido em Cerro de las Estrellas, embora minhas interrogações não se baseassem apenas nesta fascinação por coisas do passado. Algo muito mais básico no que se refere a essa aliciadora mudança de paradigma aprofundava minha preocupação.
O movimento da nova era requer uma mudança de paradigma, uma mudança em nossas pressuposições básicas a respeito da vida. Com sua ênfase sobre reencarnação, evolução, monismo, panteísmo e progressão dos espíritos, essa mudança está, talvez inadvertidamente, mudando o valor perceptível da vida de cada pessoa. A visão mundial na nova era demanda comunidade, convívio, sociedade, para considerar sua vida e a minha como meramente uma expressão da vida de um espírito que precisa viver e morrer em incontáveis corpos a fim de alcançar a iluminação. Realmente a mudança de paradigma requer que comecemos a divisar os espíritos humanos como se fossem recipientes de refrigerante de alumínio, algo que pode e deve ser reciclado. Pesquisa posterior me revelaria as horríveis consequências que tal opinião da vida tem tido historicamente, mas por ora eu podia apenas indagar acerca do que havia acontecido sobre essa montanha e o que isto poderia significar para o futuro. Em busca de respostas. As perguntas que chegaram a um ponto crítico durante o verão de 1989 formam a base deste livro. Se você já leu Secrets of the New Age, achará este livro muito diferente. Certamente não é necessário ler Secrets primeiro. Mas em alguns exemplos neste livro você encontrará referências à informação prática dada ali. A diferença no estilo é porque Secrets foi uma explicação concreta do que é o movimento da nova era. Como tal, ele precisou ser excessivamente documentado com citações e referências para demonstrar que eu não estava meramente expressando uma opinião infundada. Neste livro vou além de uma descrição do que é o movimento e apresento minhas reações ao que creio que o movimento está fazendo ao nosso mundo. Se amanhã você cruzasse uma rodovia e subitamente notasse um caminhão vindo a toda velocidade em sua direção, seria necessário apenas uma fração de segundos para que a descrição básica do causador do perigo encaixasse em sua mente, mas os detalhes descritivos lhe seriam relevantes somente à medida em que você viesse a reconhecer que a aproximação do caminhão o afetou pessoalmente e exigiu que você agisse. Semelhantemente, este livro é sobre implicações. Não está tão preocupado com simples detalhes reais como está com minha avaliação dos detalhes, principalmente enquanto examino a mudança de paradigma da nova era à luz da profecia bíblica. Tenho, por exemplo, indagado frequentemente como os acontecimentos preditos em Apocalipse 13, instituição de leis religiosas que exigem morte para os desobedientes, poderiam ocorrer em nossa sociedade secularizada. Depois de ler este livro, você saberá por que esta pergunta não mais me deixa perplexo. O que você ler poderá às vezes parecer assustador. Não escrevi estas coisas com a finalidade de causar alarme desnecessário, mas quando as implicações do que eu vi descendo do pico se tornaram claras, não pude guardar silêncio. Onde tudo começou. Meu renovado interesse pelas implicações do movimento da nova era começou com uma carta do meu bom amigo Mark Finley. Mark é um evangelista americano que na ocasião estava trabalhando na Europa. Em maio de 1989 ele me escreveu da Inglaterra contando-me que havia se deparado com muita influência da nova era na Europa. Perguntou se eu estaria interessado em formar um programa de slides que pudesse ajudar os pastores e evangelistas a levar o povo a se familiarizar com o movimento da nova era. Eu sabia que estava muito ocupado para empreender tal projeto. Realmente eu não tinha nenhum prazer em fazer mais pesquisa sobre a nova era. E além disto, eu indagava, que tipo de fotografias poderia alguém tirar do movimento da nova era? Eu tinha assistido a vários programas da nova era e tinha fotografias de cristais, pessoas, inclusive celebridades executando a dança de Tai Chi, e uma senhora usando na cabeça uma pirâmide mecânica enquanto manufaturava adereços de cristalografia. Tinha até mesmo tentado tirar uma fotografia de uma bruxa moderna usando seu chapéu preto icônico, mas ela recusou ser fotografada. Poderia eu reunir estas e outras fotos similares em um programa que fosse informativo bem como interessante? Então um dia um outro evangelista, Carlos E. Schillemann, um sul-americano que havia passado a maior parte da sua vida trabalhando na América Central, passou por meu escritório. Ele soube que eu estava planejando assistir a algumas reuniões na América Central e queria sugerir coisas que eu deveria ver ao longo do caminho.
Sua lista incluía um dos mais excelentes museus antropológicos do mundo, localizado na Cidade do México, e as ruínas de antigas civilizações indígenas no México e na Guatemala. Agradeci a Carlos pelas sugestões, embora eu duvidasse que teria muito tempo para bancar o turista nessa viagem. Então uma agenda da reunião do Conselho Editorial veio parar em minha escrivaninha e me lembrava que dentro de 2 dias eu deveria apresentar ao nosso Conselho Editorial a carta de Mark Finley e perguntava se eu iria seguir ou não sua sugestão de preparar um programa de slides. Subitamente percebi que as ideias dos meus 2 amigos evangelistas se entrosavam como engrenagens num relógio suíço. Carlos queria que eu visitasse as ruínas dos maias e dos astecas e um museu que contém exposições que tratam das antigas formas de culto da humanidade, ao passo que Mark queria que eu provesse slides relacionados com o movimento da nova era. As recomendações de Carlos respondiam às minhas perguntas a respeito da proposta de Mark, porque muitas das esperanças de algumas pessoas na nova era fundamentam-se em um retorno às antigas religiões, tais como aquelas praticadas pelos índios que habitavam as Américas do Norte, Central e do Sul antes da conquista espanhola. De fato, o mais amplamente divulgado evento já realizado pela Nova Era, a Convergência Harmônica de 16 de agosto de 1987, foi um produto direto do estudo do antigo calendário maia da contagem longa. E assim eu me dirigi ao Conselho Editorial munido das ideias dos evangelistas. Nosso conselho rapidamente aprovou a possibilidade de um pequeno acréscimo que o orçamento da minha viagem pudesse exigir a fim de habilitar-me a obter as fotografias para o programa da nova era. 8 dias depois assentei-me em um quarto de hotel na Cidade do México enquanto estudava cuidadosamente o material de fundo acerca das civilizações pré-colombianas do hemisfério ocidental, um assunto sobre o qual eu nada sabia. Foi então que me familiarizei com Quetzalcoatl, o deus serpente alada que dominava a vida dos antigos americanos. Fragmentos de informação que eu tinha reunido em anos de pesquisa para outros projetos caíram no seu lugar apropriado para formar uma montagem, e me senti impelido a escrever este livro. Eu queria que outros vissem o que vinha perceber, aquelas raízes mais profundas e sinuosas do movimento da nova era que ameaçam, talvez prometam, transformar-se daquilo que alguns consideram uma moda passageira benigna, ou mesmo uma benéfica mudança de paradigma, em uma força poderosa que rebaixe o valor da vida humana.